Olá! Estou de volta trazendo a você a segunda aula com Daniela Castro, advogada e mestre em Economia. O conteúdo integra o curso Formação em Direitos Humanos e Cidadania, Teoria e Prática. Você já deve ter acompanhado a primeira parte, sobre o principal desafio dos direitos humanos na atualidade. E dessa vez, vamos conferir como acontece a divisão de riquezas na sociedade e os mecanismos de combate à desigualdade. Fiquem atentos ao conteúdo e aproveitem a aula. Olá, voltamos então para a segunda parte da aula de Direitos Humanos, Sociais e Econômicos. No vídeo passado eu falei sobre os desafios dos direitos sociais e econômicos no mundo hoje, por que o foco da desigualdade é o principal desafio, alguns dados também da desigualdade no mundo, e agora eu continuo falando do porquê, né? Por que a desigualdade acontece? Né? E é falar também um pouco sobre economia, que nós não estamos tão acostumados a discuti-la. Né? É sempre um assunto reservado para falar de investimento ou caderno de economia dos jornais, mas economia deveria ser discutido amplamente. Ela fala sobre como que a gente divide os recursos, como nós produzimos recursos e nós dividimos os recursos nesse planeta. Então é algo relativamente simples, mais do que a gente imagina. Eu começo então falando como acontece a divisão de riqueza numa sociedade. Né? Aqui eu coloquei digamos, são os mecanismos até a divisão dessa riqueza. Então eu começo falando dos meios de produção. Primeiro nós produzimos coisas. Né? Nós produzimos serviços, produtos. Tudo isso faz parte, nós pegamos a matéria-prima, transformamos, todos nós trabalhamos, né? Seja numa cidade, num país, e nós com isso geramos riqueza, né? Todos nós, absolutamente todos, formais, informais, nós participamos da riqueza de uma nação. Né? Isso se traduz em riqueza, que se traduz em renda, né? Então, nós recebemos por isso e por essa produção, é por isso que quando se fala que o país, qual é o PIB do país, quer dizer quanto que se produz em termos monetários de riqueza. Né? Então, quando fala que o Brasil é um dos países que tem o maior PIB, um dos maiores PIBs do mundo, quer dizer que a produção de riqueza no país é muito ampla. Então, isso se reflete em renda. Né? Essa é a primeira etapa para se entender como que a nossa sociedade, como a economia funciona. Bom, depois dessa riqueza toda produzida, como é que ela é dividida entre todos? E aí entram as políticas públicas. Né? E a gente pode pensar muitas vezes em saúde, educação. Então, se você produz riqueza, paga seu imposto, o imposto vai para o Estado e aí ele vai investir em saúde, educação. Sim, é por aí. Mas também, uma política pública também define quanto que você vai pagar de imposto. Ao definir isso, ele vai dizer, você vai ficar com tanto dinheiro no seu bolso, de tudo que você produziu, e uma parte você vai pagar para o Estado fazer política pública, como saúde, educação e outras ações que dependem de cada Estado. Tem Estado que a saúde é pública, tem Estados, e eu digo nações, né, que não. Então, é para isso que a gente paga imposto. Então, quando a gente fala que muitas vezes não é só o que o Estado coloca, mas a regra do jogo de uma sociedade quer dizer justamente isso. Se um país tributa mais os mais pobres e menos os mais ricos, ele está dizendo que os mais ricos vão ficar com maior parte da riqueza do que os mais pobres. Quando o Estado diz que ele vai dar crédito para determinado setor da sociedade e não para outro, quer dizer que ele vai estar colocando dinheiro no bolso e possibilidade desse setor se desenvolver. Outros casos, a política inflacionária, né? Quando a gente tem inflação no país, quem sofre mais? Os mais pobres, porque eles não vão colocar o dinheiro no banco. Você também está fazendo política pública.
Quando você diz aposentadoria, quem que vai ganhar aposentadoria, quem não vai, você também está fazendo política pública. Então são as políticas públicas, e aí que a gente sai um pouquinho do que é o tradicional de se pensar que é só aquilo que vai para a saúde, para a educação, para a segurança, mas são as regras do jogo que vão definir a divisão de riqueza, e isso é política pública. Quando isso acontece, né, a somatória de tudo isso vai dizer se um país vai ser um país igual ou desigual, né? Vai definir quais são os setores da economia que vão receber mais recursos e outros não. Então, tudo isso é o que vai definir e o que define se um país é desigual ou não. Então, eu peguei um último dado, o dado mais atual que nós temos, isso reflete um pouco a situação do mundo hoje. Hoje nós temos que, da população mundial, né, em 2000, o 1% mais rico detinha 32% da riqueza mundial. Já em 2011, o 1% mais rico detém 46% da riqueza mundial. Então é isso que se fala, e o foco da gente entender a desigualdade é que nós estamos vendo para onde o mundo está caminhando. E 99% da população vai ficando com cada vez menos renda. Essa é a situação de todas essas políticas públicas somadas no mundo. Mas para a gente falar um pouco de onde a gente está, né, do que a gente conhece, eu trouxe uns dados do Brasil. Então, já sabemos que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo. Então, a nossa divisão de todo aquele passo a passo da riqueza até cada um de nós reflete na situação atual. O 0,1% mais rico detém 11% da renda de todo o país. O 1% mais rico, 28% da renda. Os 10% mais ricos ficam com mais da metade do que é produzido no país. E os 50% mais pobres ficam com 12% da renda. Isso é gravíssimo, né? Acho que esse é o ponto principal quando a gente vai falar de direitos sociais e econômicos. Em todo caso, esse é muito interessante, a pobreza no país vem caindo, né? Vem caindo desde 2004, na verdade vem caindo antes disso, e nós percebemos que de 2014 para 2015 houve um leve aumento. Isso começou a ser um tema para ser estudado no Brasil. Por que vem caindo a pobreza e a desigualdade? Então, o índice Gini, que é o índice que mede a desigualdade, é o verde, e aí mostra a queda. O amarelo e o azul, no gráfico, as duas linhas, são a pobreza, e esses índices acompanham. Apesar de tudo, apesar da queda da pobreza no país e da própria desigualdade, percebe-se que muito pouca coisa mudou, né? E alguns estudos foram tentar entender se essa queda é sustentável, né? Porque é lógico que é uma queda que tem que ser comemorada. E um estudo do IPEA, né, nos últimos anos, mostrou que a queda da desigualdade que aconteceu no país, ela se deveu principalmente à renda do trabalho. Foi quando o país teve um crescimento e um praticamente pleno emprego, né? E foi baseado nesse estudo que mostrou que a queda da desigualdade se devia ao trabalho. Se isso é verdade, talvez seja como agora, com a queda, né, do emprego no país, a desigualdade voltou a crescer, confirmando esse estudo, quer dizer assim, na verdade, a queda da desigualdade no país se deveu principalmente à conjuntura econômica e não à mudança nas estruturas do país. O país ainda continua com, como eu vou mostrar no próximo slide, um peso dos impostos nas pessoas mais pobres, né? Então, é um país que não mudou o seu sistema tributário. Então, a pergunta que fica, e parece que os dados confirmam isso, é que o Brasil não está com perspectiva de uma mudança na desigualdade social, porque não tem encarado as reformas nas suas estruturas para combater as desigualdades. E
segundo o estudo do próprio IPEA, mostrou que realmente a desigualdade no país se deveu a mais uma conjuntura econômica do que propriamente a mudança, né, nas estruturas tributárias ou outras nas regras do jogo. Então, aqui nós temos um dado interessante, Brasil, Estados Unidos e Canadá. Estados Unidos, como todos conhecem, é um país considerado liberal, então é interessante analisar o dado. E o Canadá já muda um pouco de figura, mas são dois países cuja desigualdade é baixa. E ali percebe-se que o peso dos impostos indiretos é menor dos impostos diretos. O que quer dizer isso? O imposto direto é aquilo que vai direto no seu bolso, é sua renda, o IPTU, renda e patrimônio, né? E imposto indireto é aquilo que todo mundo paga. Então, eu vou na padaria, todos nós vamos à padaria e pagamos o mesmo imposto sobre o pão que nós compramos. Então, o imposto indireto é aquilo que não se discrimina se é pobre, se é rico, se todo mundo paga. E o imposto direto é quando você faz política pública para diminuir desigualdade. E no país, no Brasil, justamente é o inverso. O peso do imposto indireto no PIB, a porcentagem do peso, é muito maior que o imposto sobre renda e patrimônio. Então, isso já dá alguns indicativos de quais são as regras do jogo no Brasil e por que é um país mais desigual. Vale analisar hoje essa queda da desigualdade, mas realmente a questão da estrutura, da mudança desse quadro pelas leis, por exemplo, do sistema tributário, não apontam qualquer mudança nessa realidade. Outro ponto, quando no vídeo passado eu falei um pouco do preconceito desse assunto, né, é falar um pouco quais são as regras então do jogo dos países que são mais iguais, né? Então eu trouxe alguns dados daqui que sempre causam muito polêmica, que é o imposto sobre a renda e sobre o patrimônio, né? Então eu trouxe alguns países, né, para ver as alíquotas de imposto de renda desses países e também alguns países que têm impostos sobre herança, né, que são dois mecanismos tidos como os principais para a gente combater a desigualdade. Então, a alíquota de imposto de renda, por exemplo, máxima, a Suécia é de 56%, o Brasil é de 27,5%, Inglaterra varia, né? Geralmente você tem no imposto de renda faixas de acordo com a renda, de 0 a 50% na Inglaterra, Portugal 46,5%, a Alemanha de 0 a 45%. Impostos sobre herança. Eu citei alguns aqui, a Inglaterra é 40%, né, para você deixar uma herança, você deixa 40% para o Estado, 32,5% na França, Japão 30%, Estados Unidos 29%, Chile 13% e o Brasil é 4%. Esse é realmente algo para, quando nós falamos dos desafios e do preconceito, é o momento da gente conhecer a realidade de outros países, encarar a discussão e tirar alguns preconceitos ideológicos da mesa para a gente poder realmente encarar um assunto que é tão vital para o futuro social e econômico, não só do Brasil, mas de todo o planeta. Bom, para não ficar somente no desespero, vamos pensar um pouquinho quais são as soluções, né, para a gente combater a desigualdade no mundo. Alguns relatórios já apontam algumas medidas que foram vitais para mudanças em alguns indicadores importantes de desigualdade. Eu trouxe alguns aqui. O primeiro deles, e eu acho que é o mais importante, é a tributação. Né? Você pode desconcentrar a renda, inclusive quando falamos de renda da terra, por exemplo, simplesmente com imposto. Né? Você pode deixar muito mais caro você não produzir numa terra improdutiva, colocando o imposto mais alto, por exemplo. Então, a tributação, colocando transparência, progressão, ou seja, quem tem mais paga mais, né? Isso faz com que todo o sistema funcione de outra forma, né? Não tem nada mais injusto do que quem tem menos
arcar com impostos, né? Realmente ser o setor que mais contribui para que o Estado possa fazer política pública. Participação política, então, se não discutir, se não colocar na pauta política o assunto, realmente pouca coisa muda. Isso a gente não só quando discute direitos sociais e econômicos, mas a participação política nós estamos vendo quanto é importante, né? Simplesmente a gente se omitir, nada vai mudar, né? Então realmente é um ponto importante a participação. Igualdade de gênero, né? Alguns estudos apontam o papel da mulher em muitas políticas públicas, né? Para diminuir a desigualdade, muitas políticas, inclusive a mulher quem recebe, a maior escolaridade da mulher também impacta no futuro dos filhos. Então, a igualdade de gênero entrou como um fator, e isso é muito importante, de diminuição da desigualdade. Um salário digno e revisão dos grandes salários junto com o piso de proteção social. Então, ter um salário mínimo foi considerado como um ponto importante, algo que o país, por exemplo, já tem. Em alguns países não, então não há um mínimo a se pagar pelo trabalho. Então, esse foi um ponto colocado como importante no mundo. Na verdade, esse é um relatório que fala de soluções não só para o país, né, para o Brasil, mas mundialmente. A revisão de grandes salários, há discussões no mundo sobre a diferença entre quanto ganha um CEO e alguns funcionários. A Alemanha está com essa discussão. Os grandes salários, não só na política, mas também no mundo privado, né, a diferença. Isso é algo inédito, acho que isso mostra que alguns países e os organismos multilaterais estão colocando o tema na pauta. Combate à sonegação, né? Então, a sonegação tira recursos do Estado para que possa investir em política pública. Gratuidade de serviços públicos, isso foi dito no relatório, principalmente saúde e educação, né? Da importância de ter esse financiamento por parte do Estado para justamente garantir a igualdade de oportunidade entre as pessoas. Mudança de monopólio e patente, né? Propiciar com a concorrência, né? O interesse público de algumas patentes, a gente conhece muitos casos dos remédios. E direcionar financiamento, né? Então, muitos setores recebem recursos para investir e se desenvolver, e isso também é uma forma de você combater a desigualdade. Então, essas são algumas soluções, né, apontadas, que deram certo em muitos países. Eu ressalto muito a questão tributária, porque são as regras deste jogo, mas também as decisões da política pública. E aí eu termino, quando nós pensamos nesse tema, sempre a gente pensa no ministro da Economia, da Fazenda, as decisões em Brasília. Isso realmente lá define-se a regra do jogo de todo o país, mas também podemos fazer alguma coisa tanto nas políticas setoriais, saúde, educação, no município. Então, será que o orçamento que o município maneja, ele vai realmente para as pessoas que mais precisam? Quanto desse orçamento está indo para a periferia? Quanto dos programas públicos atende realmente as pessoas mais vulneráveis? A desigualdade está em tudo, né? Tá, às vezes, muito dentro da nossa empresa, quem nós contratamos, as diferenças salariais. Então, assim, eu queria deixar também, para a gente, quando a gente pensar em solução, não só a gente pensar em Brasília, pensar nas grandes discussões tributárias e políticas macroeconômicas, mas também aquilo que a gente faz no nosso dia a dia, seja no setor privado, seja no setor público e também nas políticas próximas de nós, né? Isso é mais fácil para a gente olhar, porque a desigualdade do país, ela não é feita simplesmente por uma causa, são várias causas. Então, acho que é isso que nos permite também ser um fator de mudança. Bom, eu termino por aqui, espero que tenham gostado e até a próxima.